Vamos fazer uma análise univariada? Olá, estudante! Seja bem-vindo à série Como fazer os resultados e discussões de TCC passo a passo. Exatamente, estou ensinando tudo detalhe por detalhe e nós já vimos muitas aulas. Se você está numa série, se você veio aqui só por causa desse assunto, tem uma série para você entender, vídeos anteriores para você entender o que vai acontecer nesse vídeo. Nós já falamos, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, como é feito o resultado, tipos de resultado, cálculo amostral, falamos de estabelecimento das categorias, codificações, tabulação. Nós vamos entrar em tabulação ainda quando nós formos fazer na prática. Muitos assuntos, falamos sobre tipo de variáveis, o que é o histograma. Então dá uma olhada aí na descrição do vídeo, porque sempre tem assunto atualizado. E no card, que provavelmente tem a lista de todas as aulas, na descrição também. E hoje nós vamos falar nós estamos em análise estatística dos dados e nós vamos falar de análise univariada, bivariada e multivariada. Esse é um assunto normalmente praticado por profissionais de estatística. Então, normalmente os professores, talvez de metodologia, não têm muito conhecimento para poder explicar. Como eu já tive a oportunidade de fazer algumas análises dessa, eu vou poder explicar para vocês aqui com um ponto de vista mais simples, porque é um assunto bem complexo de explicar. E isso vai te dar o poder de poder entender e fazer as tabelas dos resultados do seu TCC. Fantástico, né? Então fica aqui porque essa aula tá boa. E olha, vou te falar uma coisa, e nem é a prática, porque aqui eu só vou mostrar um exemplo, mas só com exemplo vai te abrir muito a mente. E se essa aula te ajudar um pouco ou alguma coisa, deixa aqui abaixo a palavra-chave do vídeo que eu estou deixando para você sempre comentar alguma coisa, que é a palavra-chave do vídeo para ajudar o canal e ajudar essas aulas a ficarem no canal. É análise univariada, ou multivariada, ou bivariada, a que você estiver fazendo. Então, vamos para o vídeo, vamos para minha tela. Ok, aqui eu pontuei a análise univariada, bivariada, multivariada. Eu vou falar aqui que elas são variáveis, são tratadas isoladamente a univariável, porque você trata a variável em uma única variação por vez. Quando você vir isso no exemplo, vai ficar mais fácil. A bivariada, 2 por vez, e a multivariada, várias variações por vez. Eu gosto de falar variação, porque fica mais fácil do que variável. A variável fica sem conseguir visualizar. Agora, você consegue entender que uma coisa ela pode variar de acordo com outra, não é? E é isso que é a variável que fala aqui. Então, vamos lá. Quando você for fazer suas tabelas, você tem que entender o seguinte, que a variável, ela normalmente é a coluna e as categorias são as linhas, tá bom? Para ficar mais fácil para você entender. E o grupo, valores ou grupo de valores são os resultados. Tanto para análise univariada, que é 1 por vez, 2 por vez na bivariada e vários por vez na multivariada. Então, você tem que estabelecer a variável. E cada coluna é a variável de uma categoria, ok? Então, vamos ver isso aqui na minha tela. Eu peguei um arquivo do Excel e um questionário, um exemplo de questionário. Então, aqui eu peguei, por exemplo, cada título desse, ó, poderia ser uma variável. Então, você vai fazer como? Na hora de fazer o passo da tabulação, você vai pegar e listar tudo isso e colocar como variáveis. Tem as variáveis dependentes e as independentes. Para você entender melhor, se eu olhar sexo e olhar escolaridade, então a escolaridade ela depende do sexo. Se você for analisar a escolaridade por sexo. Porque sem o sexo você nem estaria analisando a escolaridade, entende? Então essa seria independente a sexo, que seria o gênero, e a escolaridade seria dependente do sexo, quando você vai fazer isso. E não vem ao caso agora, isso é mais para a área de estatística. Então, como você faria? Você pegaria todos os resultados e ia tabulando. Como que faria isso? Fazendo assim. Você vai pegando e tabulando, ó, gênero, escolaridade. Eu coloquei ano aqui para você entender. E aí, eu coloquei pessoa aqui, ó, para você entender que é o questionário de cada pessoa, você vai listando, tá? Então, isso aqui eu posso até deletar, só para você entender. Já entendeu que isso aqui seria os resultados? Vários. Eu não coloquei porque isso aqui é só hipotético, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para você entender.
Ó, feminino, ensino fundamental completo, que fosse o resultado desse questionário. Lembrando que não importa, já até falei para vocês aqui, não importa se é questionário ou se é uma entrevista, a análise ela funciona da mesma forma, tá? Então, se eu quisesse testar, fazer uma tabela, fazendo o seguinte, eu tenho o ano e eu quero saber a variação do ano por gênero. Varia de acordo com o ano varia de acordo com o gênero, escolaridade varia de acordo com o ano, escolaridade varia de acordo com o gênero, para você poder ver o que você realmente precisa fazer de pesquisa. Se você quisesse testar isso, como ficaria? Você iria precisar fazer uma análise bivariada, porque você vai colocar uma variável de um lado, escolaridade, e gênero do outro lado, fazendo a variação de se gênero varia de acordo com a escolaridade e ia colocando na lateral. O mesmo se você quisesse fazer análise por ano. Então, o ano está de um lado, gênero do outro. Então, o ano está variando de acordo com o gênero. E aí você ia colocando os dados. Se você fosse fazer uma análise univariada, então você vai ver que só tem uma variável, escolaridade. E aqui não tem outras variáveis. Aí você pergunta, mas professor, que campos é isso? Não são variáveis? Não. São média e mediana. São informações, variações dessa mesma variável. Então, a média está variando, mas dessa variável. A mediana é a variação dessa variável, não é uma outra variável fazendo uma correlação com essa, univariada. E também temos a multivariada. Na multivariada, o que acontece? A gente pode dividir ensino, que é a escolaridade, e ano, variando de acordo com o gênero, que é masculino ou feminino. Então, nesse caso, eu tenho uma variável, que é gênero, variando, vendo como ela varia de acordo com o ensino e com o ano. Então, formando uma tabela multivariada. Você vai entender como fazer uma tabela de análise descritiva para poder mostrar como dado quantitativo. Olha só que interessante. Então, para fazer isso, essa tabela toda ela te ajuda a formular esses dados, agrupar em resultados e depois você tem que fazer a análise e o trabalho qualitativo de poder interpretar esses dados. Um dos motivos pelo quais essas tabelas são feitas, padronizadas, tanto a univariável quanto a bivariável, é a possibilidade de você fazer testes quantitativos, que, por exemplo, tem um teste T, teste P, se não me engano, e QI, teste QI, eu não lembro mais, faz muito tempo, mas enfim, isso aí já entra mais na área estatística. Como eu falei para vocês, dependendo do cálculo estatístico que você vai fazer, igual esse daqui, a forma estatística de trabalhar, vale a pena você mesmo aprender e fazer dentro do seu trabalho. Algumas outras coisas mais complexas de estatística, ou você vai lá e estuda estatística para fazer no seu próprio trabalho, ou você tem que contratar um profissional para poder fazer. Porque até mesmo pela confiabilidade dos dados. Será que você vai conseguir fazer certinho para os dados ficarem confiáveis? Não dá para saber. Enfim, aí o teste T ficaria aqui do lado, tendo o resultado. Então você pode consultar sobre isso, mas o intuito dessa aula é que você entenda diferenciar as tabelas, entenda como fica para você montar essas tabelas, como você montaria elas. Então, univariada, uma variação por vez, bivariável, duas variações por vez e multivariável, várias variações por vez. Você vai testando várias variações. Eu espero que tenha ficado claro. Ficou muito bom? Qual a explicação você gostou? O que você não entendeu? Deixa a palavra-chave nos comentários, que essa aula vai continuar ao vivo. Caso não haja comentários, eu entendo que não foi muito interessante, eu oculto e deixo só para os alunos do curso que a gente tem da plataforma do Monográficos. Tá bom? Então, eu espero ter ajudado. Palavra-chave, análise univariada. Vejo você na próxima aula. Até lá e bons estudos!